senhoras e senhores, a questão do Presídio Central de Porto Alegre está se transformando também num drama social. Recordemos que, num primeiro momento, era um problema penitenciário, por sua lotação e condições precárias, que veio num crescendo. Foi também uma questão política, pelas cobranças partidárias de quem estava fora do governo contra quem estava no governo. Agora, com o agravamento da insalubridade terrível do presídio, a sua desestrutura física, a falta de higiene e, inclusive, intervenções administrativas do Poder Judiciário através da vara de execuções, estabelecendo normas para não mais colocar ninguém a partir de agora dentro daquele presídio, pelas repercussões que foram se acumulando, acabou despertando um verdadeiro clamor público. Hoje todo mundo opina sobre o Presídio Central. Por mais que haja notórias discriminações contra presos, as precariedades chegaram a um ponto em que quem convive lá dentro, aqueles que convivem lá dentro, chegaram ao excesso de reclamações fora do presídio. Protestos já quase unânimes. O Presídio Central se tornou desumano, irrecuperável segundo pronunciamentos muito autorizados, e é o que tudo indica, chegando mesmo àquele entendimento. Está fadado à implosão. Mas e até chegar lá? O que fazer com os presos que estão lá dentro? São 4.600. Se o governo alega que não há recursos para construções novas e imediatas que recebam aqueles presos. Por tudo isso e mais um pouco, Conversas Cruzadas, que tem debatido este tema em várias vezes, sob vários ângulos, quer hoje especular. O que fazer enquanto não tem como esvaziar aquela casa de horrores? É o tema. A pedido da OAB, uma comissão formada por advogados e integrantes dos Conselhos Regionais de Medicina e de Engenharia vistoriou o Presídio Central. O grupo percorreu cozinha, pátios e galerias mostrados em reportagem do RBS Notícias há 2 semanas. A visita da comissão durou 3 horas. A expectativa agora é para o resultado apontado nos 3 laudos técnicos, que deverão ser divulgados na próxima quarta-feira. As más condições do complexo impressionaram os especialistas. O que nós percebemos são instalações em péssimas condições, instalações tanto elétricas como hidráulicas, de esgotos. Tudo o que não se deve fazer em termos de engenharia, tu vê aí. A falta de estrutura aliada à superlotação piora a situação da saúde, segundo o CREMER. São 5 médicos para mais de 4.000 presos. O que a gente encontra nas galerias? Presos doentes junto com presos teoricamente sadios. Então, a proliferação de doenças tende, evidentemente, a aumentar na medida que não existe isolamento disso. A Comissão de Direitos Humanos da OAB é responsável pelo 3º laudo. Os estudos técnicos serão levados ao Conselho da Ordem. Através do Conselho, decidindo isso também, nós vamos associar a questão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se nós não trabalharmos rapidamente no sentido de reduzirmos o número de presos dentro desta casa prisional, nós poderíamos ter, inclusive, uma tragédia aqui dentro. Convidados, presidente do Conselho Penitenciário Estadual, o advogado Rodrigo Pugina, o juiz da Vara das Execuções... Desculpa, é juiz da Vara do Júri. O juiz da Vara do Júri, perdoe. Juiz da Vara do Júri, doutor Felipe Koineck de Oliveira, que outras vezes já esteve aqui, hoje está voltando ao nosso convite. O advogado especialista em Direito Constitucional, Ricardo Giuliani, e o presidente estadual da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Gaúcha, o doutor Cláudio Lamáquia, que foi o proponente dessa comitiva que hoje visitou o Presídio Central. Nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito e Honestidade, Sicredi, gente que coopera, cresce, CIE, ações sociais que transformam, e Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. O nosso telespectador, como de sempre, como de hábito, pode enviar a opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. E a opinião do telespectador tem aqui o patrocínio de Vinícola Laurentia, Vinhedos do Brasil. Doutor Ricardo Giuliani, o senhor tem vindo aqui para falar sobre muitos assuntos e sempre com muita classe.
mas eu não lembro de ter lhe chamado ainda para falar sobre o Presídio Central. Qual é a sua opinião? Boa noite. Boa noite, Lazier. É sempre um prazer estar aqui. Eu sempre digo que todos nós, depois, nessa era da idade mídia, né? Temos um tio que nos ajuda muito, que é o tio Google. Tem tanta gente que consulta o tio antes de vir aqui, diz tantas e tantas coisas. Eu acho que hoje é o tio mais consultado. Eu acho que sim. Hoje é o pai da erudição, é o tio Google. Mas sobre esse assunto eu posso falar com alguma tranquilidade pelo seguinte: primeiro, porque eu não sou da área, né? Segundo, porque eu conheço esse tema desde o governo Olívio Dutra, o governo que integrei, né? Terceiro, porque eu sou, né, membro da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E quarto, porque fundamentalmente eu sou um cidadão que não me alieno das questões da minha comunidade, né? E nós convivemos com um presídio, que é o presídio mais vergonhoso da América Latina. Ele é o mais vergonhoso da América Latina, não é de anteontem, não é deste governo, não é do governo anterior. Eu me lembro de matérias da RBS sobre o Presídio Central desde a época do governo Olívio Dutra. Eu me lembro dos relatórios azuis da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, presidida então pelo deputado Marcos Rolim, que já referia os temas do Presídio Central e já anunciava a morte que estava se apresentando. E já naquela época, estou falando de antes de 1999, já se trazia a sugestão de implosão do Presídio Central. Então, quando eu fui convidado, Lazier, para conversar, eu me coloquei a seguinte questão: eu não tenho nenhum motivo para defender o governo Tarso Genro. Eu não tenho nenhum motivo e não tenho nenhum gosto por defender o governo Tarso Genro. Eu não tenho nenhuma deliberação política para fazer essa defesa. Mas nesta, ele está sendo colocado de gaiato. De gaiato. Não é porque ele foi ministro da Justiça ou porque o seu secretário de Segurança foi superintendente de assuntos penitenciários que em 1 ano e meio tem que se apanhar uma massa carcerária que equivale a uma cidade inteira e resolver. Evidentemente que o Tarso Genro tem responsabilidades políticas. Qual é a primeira delas? Não ter demitido aquele funcionário que disse que se demitiria se não tivesse tantas 1000 vagas novas. Porque o rapaz esse veio para o jornal e disse: se em tantos meses eu não fizer tantas vagas, eu me demito. Ele não fez as vagas e não se demitiu, então o governador tinha que demitir. Isso é uma responsabilidade. É o secretário substituto da Isso. Ninguém pediu para ele dizer aquilo. Ele disse porque quis, com a responsabilidade política que deveria ter. Quando a governadora Ieda Cruzius projetou 2 presídios em Canoas, quem disse que não deveria fazer foi o governo Tarso Genro, por um viés ideológico que atacava um método, uma maneira, um modo de financiamento que entendiam inadequado. Mas também não foi só o governador Tarso Genro que fez isso, o Ministério Público de Contas também não permitiu isso. Então, nós temos a tendência de a cada manchete, a cada reportagem de mídia, gerarmos ações que acabam dando em nada. Vou fazer a expressão do meu sentimento como advogado. Eu vi a nossa gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil na antessala do Hospital Conceição. Com o mesmo doutor Ricardo Breyer aqui. O que mudou no Conceição? Ano passado. Eu vi a gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil entabulando acordos com a Justiça Federal de Canoas para a reabertura do Hospital Independência, dizendo, eu ouvi, que em 24 horas havia condição, e eu falei na Bandeirantes do doutor Ricardo Breyer, mas e os esparadrapos? E a asepsia das camas? E a checagem nos aparelhos? Isso não se faz em 24 horas, e não se fez em 1 ano. Porque não se faz em 1 ano. Então, o que me preocupa neste processo todo é que nós, a partir de uma polêmica que houve há 2 semanas atrás, entre a OAB e o governador do Estado, estejamos fazendo uma discussão em cima de um tempero que realmente envergonha, não o governador, mas envergonha nós gaúchos. E eu quero aproveitar para fazer uma menção pública
do e-mail que mandei ao Davi Coimbra, assinando embaixo de tudo que ele diz, principalmente quando ele pergunta: o senhor não se envergonha, governador? Eu tenho certeza que ele se envergonha, como eu me envergonho, como qualquer gaúcho se envergonha. O que eu não posso aceitar é que se diga assim: a solução é a interdição. Sim, aí nós vamos fazer um acampamento no Parque Marício Sirotsky, com barraca para receber. Pode escolher outro lugar. Então nós vamos fazer intercâmbio. Cada um oferece um quarto da sua casa. Nós estamos falando de uma população de 6 mil pessoas. E de 6 mil pessoas... 4.600? É o que querem chegar. Ao que tem hoje. É o que tem hoje lá dentro. É o que tem hoje lá. Vamos escolher o município. Já teve mais gente. Já teve mais. Ótimo. Então vamos fazer assim: desses 4.600, vamos pegar aí 1.200 doentes, que não foi eu que disse, acabou de aparecer. O que eu faço com essas pessoas? Tuberculosos. Evidente. O que eu faço com essas pessoas? Então, eu acho assim, o juiz da vara de execuções está correto, doutor Brusca. Porque ele, juiz da vara de execuções, semana passada, fez a inspeção, disse que aquilo é desumano e não tem condições de continuar, mas o que ele disse? Precisamos criar processualmente a condição de superação daquele processo. Por quê? Porque ele faz a gestão diária da execução penal no Rio Grande do Sul. Existem avanços no Rio Grande do Sul. Deu uma olhadinha ali lá dentro. Aquilo é uma nojeira. Olha ali, como é que alguém vai comer aquilo é uma aquela pocilga. comida? Se as famílias não levarem, não comem. Agora, aquela pocilga, aquela nojeira, não nasceu anteontem. Olha, deixa eu fazer uma perguntinha sobre isso, doutor Juliano. O senhor que conhece essa história desde... O senhor falou do governo Olívio, mas acho que até um pouco antes. Por que ninguém fez nada suficiente até hoje? Porque isso é mais ou menos como enterrar cano. O Rio Grande do Sul não tem saneamento básico porque enterrar cano não dá voto. Presídio só dá voto na época da eleição. Existe uma proposta dos senhores magistrados que diz o seguinte, e de anos, que é da construção de pequenas casas carcerárias próximas às famílias, de modo a gerar o distensionamento das cadeias, de modo a permitir a geração de uma economia no entorno dessas cadeias que fortaleçam a agricultura familiar, que fortaleça o pequeno armazém. Daqui a pouquinho o senhor volta. A pergunta é a seguinte: por que não executam a ideia do juiz? Porque ele não é do meu partido. Nós estamos perdidos na síndrome do governo anterior. Tem que terminar isso. Tem que olhar para o futuro. O senhor tem alguma objeção ao trabalho da OAB com relação a essa campanha das últimas semanas? Sobre este tema? É. Total objeção. Objeção? Total. Por quê? Porque ela é rigorosamente ineficiente. Bom, então vou ter que passar para o doutor Lamaque. Como? Para que diga por que está fazendo tudo isso. Presidente da OAB, doutor Lamaque, que deve estar cansado, ele está desde as 9 da manhã envolvido isso com o presidente. Isso não desmerece o esforço do presidente da OAB e de seus diretores. Doutor A Lamaque, pergunta é, por que eu sou contra? Porque ela é ineficiente. Só isso. Vamos ver se é ineficiente. Boa noite, doutor Lamaque. Boa noite, Blazier, boa noite aos colegas de debate, boa noite aos telespectadores. Primeiro, uma explicação às pessoas que nos assistem e nos escutam, né? Por que a Ordem dos Advogados no Brasil se envolve com tantos temas quanto este? Né? Quanto este, das casas prisionais, quanto a questão da saúde, quanto a questão da segurança, quanto a questão da defesa das prerrogativas dos advogados, né? Quanto à fiscalização do exercício profissional. Porque é papel da OAB fiscalizar o exercício profissional dos advogados, defender de forma intransigente as prerrogativas constantes da lei federal e que são prerrogativas outorgadas à profissão. Mas também é papel da Ordem dos Advogados defender o Estado Democrático de Direito, a democracia, as instituições e os direitos humanos. Nós temos uma comissão de direitos humanos na Ordem dos Advogados, coordenada pelo Dr. Ricardo Breyer, como foi citado pelo meu colega Ricardo Giuliani, e que tem feito um trabalho, sim, na minha avaliação, na minha concepção, na concepção de inúmeros colegas, um trabalho brilhante. Esta é a avaliação que eu faço. Por quê? Porque tem atuado, sim, de forma direta, em temas que dizem respeito a desrespeito dos direitos humanos. Lazier, são inúmeros os relatos dramáticos de advogados que chegaram na Ordem nos últimos tempos e que chegam na Ordem nos últimos tempos.
Tem razão o Giuliani, tem razão o doutor Ricardo Giuliani quando diz que este tema não é de hoje. Este tema não é deste governo ou daquele governo. Eu tenho artigos publicados em jornais, na Zero Hora inclusive, de 2008 e de 2009, trouxe aqui falando sobre este tema dos presídios. Mas não é porque este tema não seja um tema de responsabilidade deste governo, e este tema é um tema de Estado, que nós não tenhamos que ter a responsabilidade de cumprir o nosso papel enquanto dirigentes da ordem. De fazermos o que fizemos hoje, Lazia, que foi um trabalho eminentemente técnico. Eminentemente técnico. Assim como quando trabalhamos na questão da reabertura dos hospitais, da UBRA, fizemos um trabalho técnico. Doutor Ricardo Giuliani, sabe por que o Hospital Independência não foi aberto em 24 horas? E poderia ser, eu lhe afirmo isto, ter sido aberto em 24 horas, porque nós fomos fazer uma vistoria naqueles hospitais, juntamente com o Conselho Regional de Medicina, e encontramos um hospital absolutamente pronto e montado. O senhor sabe o que aconteceu? Pela burocracia que engoliu a todos nós. E a ordem não tem como papel ou como obrigação administrar estas questões, mas ela tem como papel denunciar, buscar alternativas. Fomos lá buscar. Sabe o que aconteceu? Passaram a roubar os aparelhos. Exatamente. Eu sei porque a nossa reportagem até foi um dos colegas, o Daniel Escola, foi lá e deu um flash ao vivo. Começaram a desaparecer os aparelhos, objetos, os móveis, tudo lá de dentro. Na minha avaliação, me pareceu uma situação absolutamente, totalmente equivocada em cima do que aconteceu, mas em função de uma falta de ação direta para que aquele hospital fosse aberto. Algo inacreditável. Nós temos um hospital que estava montado e que estavam aqueles aparelhos penhorados judicialmente e os aparelhos de lá desapareceram. Este fato é um fato lamentável. Mas nós não vamos denunciar, nós não vamos buscar alternativas, nós não vamos ir ao Conceição dizer que as pessoas morrem nas filas do Conceição. Ontem morreu que as pessoas... Mas, Ricardo, se morre, nós não fazemos nada. Não, porque as pessoas morrem, nós não fazemos mais nada. Nós simplesmente cruzamos os braços e eu digo, olha, a obrigação que a Ordem dos Advogados tem, que o colega conhece muito bem, nós vamos deixar e vamos dizer, olha, não adianta, do jeito que está não tem solução. Disseste, desde 1999, nós temos uma situação caótica no Presídio Central. Volto a dizer, volto a referir. Tenho relatos dramáticos de advogados que não conseguem exercê-las e a sua profissão lá, mas também que exercendo a sua profissão os nossos colegas recebem os relatos daqueles presos que lá estão vivendo nessas condições. O que a Ordem pretende fazer agora, doutor Lamarck? Mas é por isso que dizia, Lazia, o que nós procuramos fazer? Algo que seja eminentemente técnico. Portanto, por isso convidamos o Conselho Regional de Engenharia e convidamos o Conselho Regional de Medicina, assim como a Comissão de Direitos Humanos da UAB, para que fôssemos todos lá, para que estas entidades, com a responsabilidade que cada uma tem, produzissem um laudo. O caso do Conselho Regional de Engenharia, um laudo técnico, um laudo efetivo, um laudo sobre as questões estruturais daquele presídio. Doutor Ricardo Giuliani, o senhor tem ido ao presídio nos últimos tempos? Eu advogo com direito econômico como tu. Então mas eu por uma função, eu pela função que tenho hoje, de estar exercendo esta função honrosa de presidente da nossa instituição OAB, tenho ido lá com frequência. Por quê? Porque tu cumpre a tua obrigação. Não tem obrigação de estar lá. Não, mas não estou dizendo que eu cumpro ou não cumpro, doutor Ricardo. Você tem toda a razão. A tua pergunta é de que sentido nesta medida, Lamarck? É que eu estou lhe dizendo, estou lhe fazendo essa pergunta, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção de que se o senhor nos acompanhar numa dessas visitas, o senhor vai ver exatamente essa questão que estou dizendo agora. Nós levamos o Conselho Regional de Engenharia para ver a questão estrutural do presídio. A questão estrutural do presídio será objeto de um laudo do Conselho Regional de Engenharia, dizendo se eventualmente tem solução o esgoto a céu aberto que nós vemos lá. Dizendo se eventualmente as lajes, está convidado, convido o amigo lá. 3 outras vezes tu me convidou, nenhuma delas mas fora do ar. Estou convidando o ar. As outras tu me convidou no ar, uma na Rádio Medicina e uma na Rádio Gaúcha. Por exemplo, de um dos pavimentos, vamos lá, no segundo piso, a laje de um dos pavimentos no segundo piso, esse pavimento comporta 120 pessoas. O pavimento tem quase 500 pessoas.
Será que esta laje suporta este peso? As gambiarras que nós vemos lá, a parte elétrica do jeito que está, que pode de uma hora para outra pegar fogo e incendiar aquilo. Por isso eu disse hoje, uma frase forte é forte. Aquilo é o quadro anunciado de uma tragédia, se nós não fizermos alguma coisa de forma imediata. Se vê um pouco de equipamentos elétricos ali. Ó. Agora é lógico, Lazier, que este imediato não significa dizermos que nós vamos conseguir um local para colocarmos 4.600 presos, 2,5 vezes a capacidade daquele presídio. Mas tem que significar, e esta é a avaliação que eu fiz hoje, que não entra mais nenhum preso. Esse é o pior setor lá. Faz sentido, Bom, daqui a pouquinho eu vou lhe pedir para aprofundar mais essa perspectiva de solução. Quero ouvir o presidente do Conselho Penitenciário do Estado, Dr. Rodrigo Pugina. O senhor é parente do Percival Pugina? Isso, meu padrinho, meu tio. É tio? Isso. Tá. Como presidente do Conselho Penitenciário, o senhor é... Filho do Márcio. Filho do Márcio Pugina, do desembargador Márcio, falecendo, saudoso. É filho do desembargador Márcio? Isso. Grande figura. Grande figura. É. Mas e aí, como presidente do Conselho Penitenciário? Prazer, boa noite, né, de cumprimentar todos os telespectadores, cumprimentar o Dr. Ricardo Giuliani, o Dr. Felipe, o Dr. Cláudio Lamáquia, que de certa forma tem que se ressaltar, acredito, o trabalho da OAB, independente de qualquer outra questão, principalmente porque, pelo menos enquanto presidente do Conselho Penitenciário, eu já vejo que essa questão ela é cobrada desde o governo anterior. Me lembro que tive a oportunidade de participar de uma audiência pública na época do governo Ieda, e agora se traz essa discussão novamente, mas também principalmente porque são poucas as entidades e instituições que se preocupam efetivamente com o sistema prisional. Então, qualquer voz que se levante preocupada com a questão do sistema prisional, acredito que é muito louvável. Ao meu ver, e pela experiência que a gente encontra no Conselho Penitenciário, Lazier, são dois grandes problemas e que a gente encontra e que pode questionar em relação ao que se encontra no Presídio Central e no sistema penitenciário num todo. O Presídio Central, obviamente, envergonha a todos, ninguém vai achar, ou pior, talvez, consertando o que eu disse, muita gente acha que sim, que é possível colocar mais gente lá dentro, e esse é um dos grandes problemas, porque às vezes quando a gente conversa com pessoas que não conhecem muito a área, elas acham que o presídio é um hotel, que as pessoas são muito bem tratadas, que as condições dentro do estabelecimento prisional é extremamente adequada, e esse seria um dos problemas que o Dr. Ricardo mencionou. O senhor está no Conselho Penitenciário há quanto tempo? Estou no Conselho há uns 6 meses. Qual é a finalidade do Conselho Penitenciário? O Conselho Penitenciário é um dos órgãos de execução da pena e prioritariamente ele trabalha na fiscalização dos estabelecimentos prisionais e também na opinião, no caso, em relação ao decreto natalino. Os cargos são de nomeação da parte de quem? Do governador do Estado. Do governador. Todos são os integrantes do Conselho Penitenciário? São 14 conselheiros. E temos, claro, conselheiros indicados. E nessas reuniões do Conselho Penitenciário, que conclusões têm chegado, se é que já examinaram a situação do Presídio Central? Esses dois grandes problemas. Um é o que o Dr. Ricardo mencionou, que é o fato do preso não votar. Então, por mais bem intencionado que possam ser nossos políticos, preso não dá voto. Ou seja, no momento que a Assembleia Legislativa vai deliberar sobre o orçamento, a gente percebe o quê? Uma grande fatia do orçamento para outras áreas, obviamente, educação, saúde e tantas outras, e curiosamente, mesmo em situações como, por exemplo, a fase que também lida com privação de liberdade, mas em relação a adolescentes internados, e tem um orçamento, se não me engano, maior que o da SUSEP, que tem 30 mil pessoas presas, enquanto a fase tem 1.000 internos. Ou seja, há um problema orçamentário porque não rende politicamente, por mais bem intencionados que possam ser, né, os políticos, porque ele não tem o retorno político. E aí é muito difícil se pensar em políticas públicas para o sistema prisional se o preso é um invisível político. E qual é o poder do Conselho Penitenciário? É meramente deliberativo ou tem... Ele é deliberativo, ele também pode fazer cobranças, e um outro ponto que a gente atua significativamente, Lazier, e aí eu acho que é uma questão que não se discute muito, que é o problema relacionado ao sistema de justiça. E aí é um problema sério também,
de justiça e de segurança, desde delegacias que não contam com defensor público, e aí o que muitas vezes a gente ouve? Que se houve um interrogatório e não teve a defesa acompanhando o interrogatório, processos que muitas vezes demoram na sua tramitação. O Conselho Penitenciário também é responsável por isso, pela demora, às vezes, do processo, quando do parecer de indulto e comutação. Problemas de pessoas que são presas provisoriamente e ficam durante meses e meses presas provisoriamente. A qualidade da prova processual, hoje penal, que se condena de uma maneira absurda. As pessoas são condenadas a fazer, desde questões como, por exemplo, não vou nem entrar no mérito de pessoas presas, por exemplo, como um processo que tinha de uma tentativa de furto de uma vaca para pagar a conta de luz, e a pessoa cumpre pena de 1 ano num regime aberto em Rosário do Sul. Ou pessoas que são viciadas em droga, presas como traficantes. Mas isso o Conselho só vem a tomar conhecimento ao final da... No processo de execução. Mas a gente pode apontar, por exemplo, como fiscalizador da execução, situações onde a gente percebe, e apontar pelo menos uma revisão criminal, quando a gente percebe que a pessoa está condenada e no processo poucas provas existem. Deixa eu fazer um intervalo, o senhor começa o próximo bloco dizendo, doutor Rodrigo Pugina, no caso Presídio Central, o que o Conselho Penitenciário pode fazer, se é que pode fazer alguma coisa. O doutor Felipe Koinek de Oliveira é juiz da vara do júri, mas exatamente tem muita ligação, muita experiência com o ramo do direito criminal. Boa noite. Boa noite. Peço desculpas a intervenção, mas até para corrigir até da execução... Mas você esteve nas execuções? Não, isso que eu fui juiz 8 anos da execução. Então foi por isso. Foi 3 anos. Veio aqui muitas vezes por juiz das execuções. Não. Eu fui juiz 3 anos na vara de execuções criminais, vara do júri de Uruguaiana. Fui 5 anos e meio juiz da vara de execuções de Santa Maria. Então trabalho nessa área. Sempre na área criminal? Sempre na área criminal. E hoje estou juiz da 2ª vara do júri, ali, com o 1º e 2º juizado atualmente ali da vara do júri. Né? O senhor está mandando cada vez mais gente para dentro do presídio. e eu me preocupo em tu colocar seu enfoque com as condenações que nós colocamos e essas pessoas vão cumprir pena. Então, eu tenho, em função de ter sido juiz da vara de execuções criminais, a gente tem uma experiência, 8 anos, já dá o histórico disso, da onde vem esses problemas. Primeiramente, eu tenho visto aqui uma preocupação em arranjar culpados. Nós todos falhamos como sociedade. A sociedade, nós falhamos, temos que fazer a meia-culpa. Nós que lidamos com o fenômeno jurídico, com um aspecto criminal, nós todos falhamos. E agora não está na hora do confronto, não está na hora de imputar culpados, está na hora de apresentarmos soluções. Agora são as soluções que têm que ser evidenciadas e têm que ser feitas. Mas o contribuinte de impostos que está nos vendo lá, doutor Koinek, deve estar se perguntando, mas eu que estou aqui na poltrona vendo o programa, o que eu posso fazer se eu sou culpado? É o que o Pugina disse. É que enquanto tiver esse enfoque que o eleitor tem que ver isso, eu não vou ensinar as pessoas a votar. Tem que saber que investir em segurança pública é investir no sistema prisional, construir presídios. Então, na hora de escolher seus representantes, ter bem isso em mente, o que vai fazer pelo sistema prisional. Mas eu queria só fazer um retrato aqui, porque foi tocado um assunto, alguns assuntos aqui, eu só queria fazer algumas referências em relação a isso. Primeiramente, eu venho aqui esse programa há muito tempo, a gente é testemunha disso, e venho sistematicamente dizendo, há 8 anos desse programa, temos que construir presídios, no mínimo 10 presídios, temos que construir presídios. E eu até falar para o Ricardo ali, a gente vem para dizer que tem que construir presídios, a gente ouve lá fora, ou mesmo as pessoas aqui, mas esse juiz é fascista, nazista, tem que construir escolas. É óbvio que em função que a população cresceu, os problemas cresceram, nós temos que construir escolas, presídios, hospitais, porque o problema não é só ter vaga no presídio central, também é um problema no sistema de saúde aí, porque eu sou juiz plantonista e a judicialização da saúde, todo dia eu tenho que verificar vagas, eu como juiz plantonista, para as pessoas entrarem no sistema de saúde aí que não existe vaga nos hospitais. Mas esse problema dos presídios, o que ocorreu? É que sistematicamente, eu vi umas pessoas aqui nesse programa dizer, e tem que se fazer a meia-culpa, dizer, olha, construir presídio não resolve, precisamos construir escola. Isso vai impondo uma lógica e um convencimento para alguns,
que construir presídios não era necessário. Isso ao longo de décadas. Qual é o convencimento dos governantes? Olha, realmente, se não dá voto, não vamos construir presídios. Olha, isso é uma lógica dentro do sistema. Agora, acho também, e eu vi a realidade do Presídio Central, de quem se preocupa, e o Dr. Rodrigo, citou algumas coisas, aquilo que está no Presídio Central também não é só culpa dos governos. E também não é culpa só da sociedade. O número de motins que os próprios presos fizeram lá também dava para construir uns 2 ou 3 presídios. Às vezes os presídios não têm vidros nas suas células, as pessoas se impressionam, porque podem pegar e fazer armas. Então a culpa, não vamos fazer aquele maniqueísmo, o bem, o mal. A constatação é que essa realidade que nós estamos contando não pode mais continuar. Eu poderia lhe dizer que pelas penitenciárias americanas é muito difícil depredar uma cela, porque elas são muito bem feitas, são feitas com material muito seguro, muito firme, e grades, e poucos presos por cela. Agora, nós não temos condições financeiras para fazer penitenciárias americanas. E tem um agravante aí no sistema prisional, e eu tenho dito isso aqui, a nossa realidade. Eu estou há muito tempo na área criminal. Eu fui, conversando com o Juliano, eu fui 8 anos advogado criminal, trabalhava na área do vale do júri. Sou juiz faz 8 anos, estou nessa área. Qual é a constatação que tem? O problema que existe hoje, esse problema do sistema prisional, também em função do tráfico de entorpecentes. Mas por que tráfico de entorpecentes? Porque hoje, no Presídio Central, os presos não vão mais para celas. E hoje foi constatado isso, claro, creio que tem sido constatado isso. Por quê? Em função, obviamente, do excessivo número de presos, mas, obviamente, que as galerias do Presídio Central são dominadas pelos grandes traficantes de nossa cidade e até do nosso estado. Grupos fortes, que inclusive são contra essa organização do Presídio Central, porque eles dominam o Presídio Central de tal forma que as galerias, cada galeria tem um comando. Então ali virou efetivamente a central do crime, a organização do crime, com celular, com aparelhos inúmeros. Eu quero lhe agradecer. Eu quero lhe agradecer, porque a gente ouve muito isso, a boca pequena, mas ninguém chega aqui e diz isso. A gente sabe que é assim, o senhor está dizendo que é assim. Isto é, principalmente os traficantes, eles dominam o presídio. E até isso faz entender por que quase não tem havido motins. É um estado dentro do estado. Eu não poderia dizer isso. Mas eu digo, porque eles exercem o controle e é bom que não haja motim, porque aí poderão perder a clientela e o movimento financeiro. E isso não é um problema de agora, deste governo. Eu trabalhei como juiz de execução criminal, com o Dr. Ayrton Michel, como um superintendente da SUSEP. Fez um brilhante trabalho naquela época. Eu me lembro que qualquer coisa que eu precisasse, reclamação que eu fizesse como juiz de execução, o Dr. Ayrton Michel estava sempre presente. E eu fico satisfeito que ele esteja hoje aonde está, porque eu tenho uma certeza absoluta que os problemas vão começar a se resolver. Eu nem vou falar no governador do estado, vou falar no próprio secretário de Segurança, Dr. Ayrton Michel, que é a pessoa mais capacitada hoje, que mais conhece o sistema penitenciário do nosso estado que ele. Bom, então nós estamos em boas mãos. Deixa eu fazer um intervalo e vou lhe pedir daqui a pouco, que é o que nós queremos de todos os nossos convidados, que apresente sugestões. São pessoas versadas no ramo, são pessoas inteligentes. Porque agora, o que todo mundo quer saber, o que todo mundo discute, bom, muito bem, o que fazer diante do status quo, o que está aí colocado? O que nós vamos fazer? Vou começar pelo presidente do Conselho Penitenciário, Dr. Rodrigo Pugina, na volta, e dizendo que o nosso telespectador pode opinar para o conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter. Voltamos. Vamos ver.